Olá pessoal, bem-vindos ao canal MyTechLab. Eu sou o Fábio e no vídeo de hoje nós vamos ver um comparativo com 3 processadores da linha Xeon. Nesse comparativo, além de avaliarmos o desempenho dos processadores em jogos, vamos analisar também se placas-mães como a Machinist RS9, que conta com um sistema de VRM mais simples, contando com 6 fases de dissipação passiva, é capaz de suportar processadores como o 2667V4 e contam com um TDP declarado de 135 watts. Os processadores utilizados no comparativo vão ser o 2640V3, o irmão mais novo dele, o 2640V4, e na mesma família o 2667V4. Eu separei uma tabela comparativa com as características desses processadores e vamos analisar elas agora. O 2640V3 é um processador de 22 nanômetros, enquanto o 2640V4 e o 2667V4 já tem uma litografia mais nova com 14 nanômetros. O 2640V3 conta com 8 núcleos, 16 threads, uma frequência base de 2.6 GHz e uma frequência turbo máxima de 3.4 GHz, que vai ser alcançada com o procedimento do Unlock Turbo Boost que está realizado na BIOS da placa-mãe Machinist RS9. O 2640V3 ainda conta com um TDP declarado de 90 watts e tem 20 MB de caixa. Já os processadores da linha V4 não suportam o unlock do Turbo Boost e por isso não serão afetados pela modificação da BIOS, tendo o comportamento do Turbo Boost funcionando dentro das especificações normais da Intel. O 2640V4 é um processador que tem 10 núcleos e 20 threads, frequência base de 2.4, turbo máximo de 3.4, 25 MB de caixa e 90 watts de TDP. O 2667V4, igual ao 40V3, tem 8 núcleos, 16 threads, mas com uma frequência base de 3.2 GHz e o turbo máximo de 3.6 GHz. Ele conta com 25 MB de caixa e TDP declarado de 135 watts. O 2640V3 foi lançado em 2014 e os dois processadores da linha V4 foram lançados em 2016. Outras características importantes de termos em mente é que o 40V3 funciona com memórias a 1866 MHz, enquanto o 40V4 a 2133 e o 67V4 a 2400 MHz. Com isso, a banda máxima de memória do 40V3 é de 59 GB por segundo, enquanto do 40V4 é de 68.3 GB por segundo e do 67V4 um pouco mais alta com 76.8 GB por segundo. Todos os processadores trabalham com geração 3 do PCI Express, contando com 40 linhas de PCI Express. Outras pequenas diferenças são que o 40V3 deve funcionar idealmente até 74.3 graus, o 2640V4 até 76 e o 67V4 até 78 graus. No quesito das instruções, a linha V3 não suporta a instrução TSX, enquanto a linha V4 já conta com essa instrução. Uma breve pesquisa que eu fiz, essas instruções não são interessantes para uso em jogos e devido a algumas falhas que podem ser exploradas nela, elas foram desativadas nos processadores mais recentes. Os outros componentes utilizados no teste foram: o cooler foi esse da Snowman com 4 heat pipes e esse formato ele joga o ar de cima para baixo, ajudando a resfriar o VRM e as memórias. O que eu uso é esse modelo sem RGB. As memórias utilizadas foi um kit desse da Netac com 2 pentes de 8 GB a 3200 MHz. A placa de vídeo utilizada é uma RTX 2060 Super, igual a essa que eu comprei nesta loja. O SSD utilizado com o sistema operacional é um M2 SATA, idêntico a esse, de 256 GB, no formato 2242 da Kingspec. Os jogos estavam armazenados no SSD da Golden Fish de 1 TB. A pasta térmica utilizada é uma GD900. A fonte utilizada foi igual a essa da Corsair, de 430 watts. Por último, os testes todos foram gravados utilizando-se uma placa de captura externa, então a performance vista nos testes de desempenho em jogos não foi afetada pela gravação. Tendo isso tudo posto, vamos aos testes. Então aqui temos as informações do CPU-Z. Já vimos as características dos processadores lá na tela do site da Intel. Na sequência temos as informações da placa-mãe, que é a Machinist RS9, uma BIOS modificada com Unlock Turbo Boost, que funciona para o 2640V3 e não tem efeito na linha V4. E aqui as informações das memórias, não são 2 pentes, está funcionando em Dual Channel. O 40V3 funciona a 1866
2.196, o 40V4 a 2.133, o 67V4 a 2.400 MHz. E agora mostra que são memórias da NetAC, a RTX 2060 Super 8 GB, e no teste de benchmark do CPU-Z eu selecionei o Ryzen 2700X como referência e temos os valores de consumo para cada um dos processadores enquanto eles fazem o benchmark. A pontuação para o 2640V3 de 3.756 no multi e 375 no single thread. O 40V4 é 3.981 para o multithread e 386 no single, e do 67V4 é de 4.307 no multi e 428 no single thread. E aqui no single thread, interessante notar que o 40V4 pontua mais do que o 40V3. Como ele usa apenas um núcleo, ele vai subir a frequência de 3.4 GHz, sendo que em outras situações a frequência de turbo dele com todos os núcleos fica na casa dos 2.6 GHz. No benchmark do Cinebench R23 também temos aí o consumo em tempo real de cada um dos processadores enquanto faz a tarefa. O 40V3 consome cerca de 4 a 5 watts a mais do que o 67V4 e o 40V4 consome cerca de 45 a 50 watts menos do que os outros competidores. O 67V4, devido ao seu clock maior, vai terminar a tarefa antes e com um score ligeiramente maior do que os outros competidores. Então, o 67V4 termina primeiro, com um score de 8.629 pontos. O 40V4 termina em segundo, com 8.129 pontos. E na lanterna, o 40V3 com 7.472 pontos. E os valores de consumo mostrados na tela agora representam o consumo em idle de cada um dos processadores. Com 67 watts para o 67V4, 65 watts para o 40V4 e 76 watts para o 40V3. Então, em idle, o 40V3 consome cerca de 10 watts a mais do que os competidores da linha V4. Começando a bateria de teste com o Horizon Zero Dawn, a qualidade original, DLSS preset qualidade. Na tela temos as métricas do MSI Afterburner e logo abaixo do monitor de consumo de cada um dos sistemas. Se a gente olhar ali para o consumo da CPU, o valor apresentado parece ser um valor baixo e que não condiz com o real consumo de cada uma dos CPUs. Mas assistindo a um vídeo no canal PC do Fafá, ele falou lá que esse consumo apresentado corresponde ao consumo de cada núcleo dos processadores. Então, para chegarmos ao consumo total do processador, temos que multiplicar esse valor pelo número de núcleos. Então, no caso do 67V4 e do 40V3, temos que multiplicar o valor por 8 e do 40V4 multiplicar por 10. Analisando o consumo nos vários testes, eu achei que essa métrica parece bastante válida. Eu adotei ela como verdadeira para efeito de comparação no vídeo. Se vocês quiserem ver o consumo instantâneo de cada um dos sistemas, vocês podem pausar o vídeo e comparar as métricas do MSI Afterburner e do consumo. Aqui chegando ao final do benchmark, temos o 67V4 com um FPS médio de 110 frames, o 40V3 com 100 frames e o 40V4 com cerca de 100 frames. O 40V3 e o V4 têm um desempenho bastante similar e o 67V4 se sobressai um pouco no desempenho. O consumo, enquanto ele é parecido no sistema do 67V4 e do 40V3, pode observar que o 40V3 consome um pouco mais, mas o 67V4, devido ao seu maior poder de processamento, empurra a placa de vídeo a níveis maiores de consumo de energia. Então, apesar do 67V4 consumir menos energia no processador, o sistema como um todo consome o mesmo ou um pouco a mais do que o 40V3 devido ao maior uso de potência da placa de vídeo. E essa é uma característica que vai se repetir nos outros testes e que quando eu percebi ela me deixou bastante surpreso com essa informação. Agora com o jogo Assassin's Creed Valhalla, as configurações do preset baixo com o FSR em ultra qualidade.
Novamente nós temos o consumo dos sistemas na casa dos 300 watts para o 67V4 e o 40V3, um pouco mais de 250 watts para o 40V4. Aqui novamente podemos observar que o consumo do 67V4 é um pouco maior do que o consumo do 40V3, mas o consumo final do sistema é bastante semelhante, pois o 67V4, devido ao seu desempenho maior, empurra a placa de vídeo a níveis maiores de consumo e no fim os dois sistemas acabam consumindo valores semelhantes de potência. Também devido ao 67V4 ter um cache um pouco maior e funcionar com as frequências da memória mais alta, pode influenciar também essa diferença no consumo. E agora, se aproximando do fim do benchmark, o 67V4 se mostra superior na taxa de FPS médio, com 126 frames, 40V3 e V4 aí próximo aos 120 FPS, com as taxas mínimas e 1% low, bastante próximas nos dois sistemas. O próximo jogo é o Cyberpunk 2077, um preset gráfico no baixo e a função DLSS na opção Qualidade. De novo, temos evidenciado que, apesar do consumo do 67V4 ser um pouco abaixo do 40V3, o desempenho dele faz com que a placa de vídeo consuma entre 5 e 10 watts a mais do que no sistema do 40V3, fazendo com que o sistema no todo consuma mais. E o sistema com 67V4 mostra toda a sua eficiência, tendo uma taxa de frames cerca de 10 pontos acima do 40V3, 110 frames, 100 frames para o 40V3 e 92 frames para o 40V4. O próximo jogo testado é o Far Cry 6, as configurações de qualidade no médio e o FSR está desligado. Apesar de estar uma configuração no médio, a placa de vídeo tem poder suficiente para tocar o jogo sem influenciar o desempenho dos processadores. Novamente temos a situação em que o 67V4 consome menos potência, levando a placa de vídeo a um nível maior de consumo de energia em relação ao 40V3. E no desempenho, o 67V4 fica com 89 FPS, o 40V3 um pouco mais de 80 e o 40V4 com um pouco mais de 70 FPS. Agora partindo para o Forza Horizon, a qualidade gráfica está no baixo e o FSR está no Ultra. O Forza Horizon é um jogo que é um pouco mais sensível à queda de frames, então a parte inicial do jogo parece um tanto desincronizada, mas mais ou menos do meio para frente ele vai estar já bem sincronizado, então sugiro que vocês, se quiserem pausar o jogo para verificar o consumo instantâneo nos sistemas, façam a partir desse ponto já está melhor sincronizado.
aqui é um pouco mais evidenciado, onde o 67V4 consome menos potência, aí multiplicando o valor ali por 8 núcleos, então cerca de 10 watts de diferença, onde o 67V4 consome menos e o 40V4 tem tanto o consumo quanto o desempenho um pouco abaixo dos outros sistemas. A taxa de FPS mínimo comparando o 40V4 e o 40V3 é bastante parecida, já a taxa de 1% low, nesse caso específico, está um pouco melhor para o 40V4 do que para o 40V3, provavelmente devido às memórias funcionarem um pouco mais rápido e ao maior volume de cache. Agora com o jogo God of War, eu coloquei a configuração do DLSS em qualidade e as configurações gráficas no alto. A maior parte do benchmark, a placa de vídeo consegue rodar nessa configuração sem interferir no desempenho do processador. Como o God of War não tem um benchmark embutido, eu peguei uma parte aí que é mais ou menos uma cutscene, e o God of War é um jogo bom de se testar, que ele estressa bastante tanto o processador quanto a placa de vídeo. Então temos aí um alto valor de consumo, tanto no 67V4 quanto no 40V3, valor ficam variando aí acima de 330, chegando até próximo dos 350 watts, e no 40V4 cerca de 310 watts. Testar a nossa paciência. Quando se souber que tenho uma nova oficina, as pessoas vão sair dos esconderijos. Até se vão comer uns aos outros só para terem um vislumbre dos meus produtos. Vão ver. Apanha! Aquele monte de pedras. Se usares a chave de Yggdrasil, abres uma porta mágica para os ramos da árvore do mundo. Um atalho entre os reinos. Se vires Em questão de desempenho, o 67V4 com uma média de 90 quadros, o 40V4 com 87 e o 40V3 com 86. Nunca, 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 nunca se atirem do caminho, a menos que queiram morrer. Pois, não nos vejo a querer isso. O último dos jogos de campanha, The Last of Us, com as configurações gráficas no baixo e o DLSS em qualidade. Eu dei uma acelerada na gameplay do jogo, que ele tem o mesmo problema do God of War, não tem um benchmark embutido. Eu joguei aí uma parte da campanha, que a gente pode acompanhar tanto o desempenho gráfico quanto do consumo. Eu joguei aí essa parte meio de forma errada, só para colocar um pouco de ação no teste. O Last of Us também é um jogo que estressa bastante, tanto a placa de vídeo quanto o processador. E aqui, por estar numa configuração um pouco mais baixa, não consome tanto quanto o God of War. Olha, cara, nós podemos pensar em alguma coisa, tá? Vamos vasculhar a água. Mas vemos ainda aquela questão do CPU 2667V4 consumir menos energia do que o 40V3, mas o consumo total do sistema é semelhante, pois a placa de vídeo compensa a diferença de consumo menor no 2667V4 e o 2640V4 consumindo aí cerca de 30 a 40 watts a menos, com a taxa de FPS médio bastante parecida com a do 40V3 e o 67V4 cerca de 8 ou 10 frames acima dos competidores. Taxa de FPS mínimo é semelhante nos dois 40, 1% low, um pouquinho melhor no 40V3 e o 67V4, tanto na taxa mínima quanto no 1% low, bastante superior aos outros. Devíamos ter trazido mais gente. Eles só nos atrasariam. É, tem razão.
Vamos, as docas são por aqui. Vamos lá. Agora passando para os jogos competitivos, começando com o Warzone 2.0, que eu ajustei para uma configuração baixa. Não sei se ela é competitiva mesmo, mas ela pelo menos é uma configuração que está padronizada nos 3 sistemas. Iremos em breve. Warzone é um jogo bastante difícil de fazer uma padronização na gameplay, mas podemos comparar o consumo e mais ou menos a performance do jogo em algumas situações. Inimigo descendo na aula. Essa parte aqui do avião eu acho que é possível ter uma padronização na performance do jogo. Temos aí que o consumo segue aquele mesmo padrão nos outros testes, 67 V4 e 40 V3 assumindo próximo aos 310 watts e o 40 V4 com 50 watts a menos. Não morra e mantenha seu time na luta. A luta é aqui! Defina um ponto de descida pro seu esquadrão, soldado. Esquadrão inimigo rastreando sua posição. Vante inimigo na área. As métricas indicam que mesmo o 40 V4 com um clock mais baixo permite aproveitar o jogo com a taxa mínima acima dos 60 quadros, a taxa média de 82 no 40 V4, 94 no 40 V3 e de 91 no 67 V4. Mais uma vez é difícil fazer uma padronização no Warzone, mas dá para ver que é possível jogar com qualquer um desses processadores. Olho no céu. Você lutou com raça. Volte à base pro relatório. Merda, levei um tiro. O próximo jogo competitivo é o PUBG, que eu coloquei nas configurações que eu sempre uso, é quase tudo no baixo, eu só deixo ali a suavização no médio, que eu acho que dá uma nitidez um pouco melhor no jogo. O PUBG também não tem um benchmark embutido, então eu fiz aí um certo roteiro padrão nas 3 gameplays, onde ficou bastante preciso a comparação nos 3 sistemas. Nessa configuração, o PUBG faz com que o sistema consuma em cerca de 320 watts no 67 V4 e entre 300 e 310
10 no 40V3 e o 40V4 mais uma vez consumindo cerca de 50 watts a menos que os outros sistemas, por vezes dando uns picos ali de 280 a 290 watts. Quem prestou atenção nos clocks dos processadores, a frequência do 67V4 e do 40V3 quase sempre ficam ali naquele mesmo patamar, 3.5 para o 67V4 e 3.4 para o 40V3. Já o 40V4, ele em várias situações ele varia bastante, e isso é a atuação do Turbo Boost no modo padrão. Conforme a exigência de menos núcleos de processamento com poder de processamento maior é exigida pela tarefa, no caso aqui o jogo, ele alterna a frequência de menos núcleos para entregar uma potência instantânea maior. Aqui no PUBG, nessa área do paraquedas, varia bastante entre 2.6, 2.7 até 2.9. Então esse é o Turbo Boost, que eleva a frequência acima do clock base, que é os 2.4. Eu vi em raríssimas situações de jogo ele chegando no clock máximo de 3.4, enquanto o 40V3, que está com o Lock Turbo Boost, fica ali praticamente cravado nos 3.4 GHz, e o 67V4 tem o Turbo Boost, mas é um delta menor entre 3.2 e 3.6 GHz, então ele fica quase sempre na frequência máxima do Turbo Boost. E olhando as métricas, podemos ver que os três processadores permitem jogar o PUBG com taxas médias acima dos 150 frames, e a taxa mínima em 1% low também sempre acima dos 60 quadros. Então dá para jogar o PUBG aí de um modo bastante competitivo mesmo, com alto desempenho. Eu joguei algumas partidas com o 40V4 e eu tinha a impressão de que em alguns momentos ele dava umas pequenas travadinhas, coisas que eu não percebia jogando com 67V4 nem com 40V3. Mas pode ser que essas situações tenham sido apenas questões de jogo e não diretamente culpa do processador. O último jogo da bateria de testes é o CSGO, o preset gráfico com tudo no baixo. E aqui todos os processadores permitem jogar o jogo com uma taxa de FPS médio acima dos 350 frames, com destaque para o 67V4 aí rodando acima dos 500 e o 40V3 um pouco abaixo, acima dos 450 frames. Como o jogo é um pouco mais antigo, ele não exige tanto consumo do sistema, 67V4 e no 40V3 próximo aí dos 250 watts e no 40V4 próximo aos 200 watts. Daí pessoal, acho que a sessão de tortura já é longa, tem mais um pouco de tortura. Eu rodei o programa Cinebench R23 para estressar o processador, VRM da placa-mãe, e em conjunto rodei o programa Combustor para estressar a placa de vídeo e com isso extrair o máximo de potência que esse sistema podia exigir. Vemos ali que 40V3 e o 67V4 consomem acima dos 380 watts e o 40V4 aí acima dos 320 watts. Inicialmente eu deixei rodando os dois programas ali por cerca de uns 3 minutos e depois iniciei uma aferição de temperatura em alguns pontos aí da placa-mãe. No vídeo anterior eu havia feito testes similares, mas a precisão não ficou muito boa. Aqui a maioria dos testes já consegui ter uma precisão e confiabilidade na temperatura um pouco melhor.
O primeiro teste é ali na região daquela bobina. A parte mais quente mesmo é na bobina. Esse quadradinho ali, a temperatura chega aí a mais de 100 graus, 103, 104 graus no 40V3 e 67V4, de 89 no 40V4. Segunda medição de temperatura no dissipador do VRM com 82, 72 e 87, o 67V4 exigindo um pouco mais do VRM. Acredito que por essa frequência de memórias mais alta e um maior valor de cache, ele tem uma exigência de consumo um pouco maior. Essa terceira medição é em cima dos capacitores, a parte de saída do VRM, são componentes bastante exigidos ali, com 93, 77 e 93. O quarto teste de temperatura é em cima das bobinas. Vocês podem ver ali no consumo das CPUs, que tanto o 40V3 quanto o 67V4 estão ali com 15 watts por núcleo, e se multiplicado por 8, que são a quantidade de núcleo deles, nós temos um consumo aí então de cerca de 120 watts. E o 40V4 consumindo ali cerca de 80, chegando agora até 95 watts. São 9,5 watts por núcleo, vezes 10 núcleos, um total de 95 watts. O teste anterior foi em cima das bobinas, agora é nas memórias, com 57, 52 e 61. Essa aferição de temperatura no dissipador ali, acho que não ficou muito preciso, a temperatura bem mais alta no 67V4, não condiz muito com o que mostra lá no MSI Afterburner, então eu prefiro confiar que a temperatura do MSI Afterburner é mais condizente com a realidade. Nesse último teste eu repeti o procedimento anterior, mas agora com um jogo. Eu procurei uma situação de algum jogo que exigisse o máximo das CPUs e eu encontrei nisso rodando uma tela ali do Last of Us. É uma cena inicial no jogo, ele sai de um salão. Nesse ponto específico ele consome ali 12,5 watts no 67V4 e até 13 watts no 40V3 e foi a situação que eu vi de maior consumo. Eu repeti as mesmas medições de temperatura na bobina de entrada do 12 volts, no dissipador, nos capacitores, bobina, memória e dissipador do processador. E nessa situação de jogo, as temperaturas já são mais amenas, concluindo também a questão da temperatura, se é seguro usar o 67V4 com esse TDP elevado na machinist. Então, em situação de jogo, a gente pode ver pelas temperaturas aí que fica na casa dos 95 graus, onde antes chegava a quase 105. Então, me parece que para jogos é sim bastante seguro usar o 67V4 na machinist RS9 e até mesmo em outras placas-mães um pouco mais simples que tem esse sistema de VRM com 6 fases e dissipação passiva. Agora, se você for usar algum tipo de tarefa que fique por bastante tempo um CPU a toda carga, aí realmente você tem que considerar melhorar a refrigeração do VRM, porque é o que as placas-mães melhores têm, né? A BD4, a F8, todas têm 6 fases. Às vezes elas têm o esquema ali do VRM com componentes melhores, mas principalmente existe uma refrigeração ativa do VRM. Então tem um cooler, alguma coisa ali para esfriar o dissipador. Tem que fazer isso, senão a degradação
dos componentes ali vai ser grande, porque a temperatura de 105 graus é meio que o limite onde os componentes têm sua vida útil grandemente diminuída pelo fator de temperatura. Bom pessoal, depois de realizar então todos esses testes, eu concluo que é sim viável usar o 67V4 nas placas-mães 1VRM mais simples. E para chegar a essa conclusão, foram feitos todos esses benchmarks e esses testes de estresse. Isso me tomou muito mais tempo do que eu previa que ia precisar. Eu pretendia lançar esse vídeo ainda na semana passada, mas fazer todos os benchmarks, editar tudo, sincronizar as gameplays e fazer essas medições de temperatura e agora a narração tomou cerca de 4 dias do meu tempo livre. Então, se esse conteúdo lhe ajudou de alguma forma, esclareceu alguma dúvida, deixa um like, considere se inscrever no canal. Eu tenho outros processadores da linha V4 que estão na fila aí para fazer novos benchmarks. Então, em breve vai ter outros vídeos bastante interessantes, onde vamos ver se algum outro processador da linha V4 pode fazer frente ao 40V3 e ao 67V4, consumindo menos energia e com isso estressando menos as placas-mães. Então, por hoje é só e até o próximo vídeo.